Fala galera, beleza? Como eu já havia falado para vocês, ia começar com as videoaulas e a aula de hoje é sobre a independência da América Espanhola. Para a gente falar de independência, eu sempre procuro fazer uma ligação com o processo de colonização. O país só quer se tornar independente porque em algum momento ele foi colonizado por outro país. E na história das grandes colonizações, na história das colonizações, a gente tem alguns países que se destacam. Portugal, com a América Portuguesa, basicamente todo o Brasil. Espanha, com a América Espanhola, que pegam vários países da América. E a Inglaterra, com a América Inglesa, que é os Estados Unidos. Foi até tema da última aula sobre a independência dos Estados Unidos. Para a gente entender um pouquinho o processo de colonização da América Espanhola, a gente pode associar bastante com o processo de colonização da América Portuguesa. Os espanhóis e os portugueses, eles adotavam basicamente o mesmo sistema de colônia, que era uma colônia mais de extração, de retirada de mercadoria, retirada de matéria-prima, ou seja, eles vieram para retirar as riquezas. E não como fez a Inglaterra em relação aos Estados Unidos, no sentido de produzir riqueza, de estabelecer um centro de convivência, um centro comercial, que é o caso que os ingleses fizeram. Eles vieram, se estabeleceram na América do Norte e fizeram geraram o crescimento das 13 colônias, e isso vocês viram na última aula. Quem não viu, tem a chance de entrar no canal, assinar o canal lá, Gabriel Spinelli, e tem o vídeo Independência dos Estados Unidos, professor Gabriel Spinelli. Dá um likezinho, dá uma olhada no vídeo lá que vocês vão entender essa associação. Enfim, falando de América Espanhola, a gente tem vários países envolvidos aí. Só para vocês terem uma ideia, durante o processo de colonização da América Espanhola, foram criados 4 vice-reinados, 4 vice-reinos, que são eles: Nova Espanha, Peru, Nova Granada e o vice-reino da Prata. O que significa isso? Digamos que eram grandes países governados por colonos espanhóis. Só que, à medida que esses colonos vieram e dizimaram as civilizações maias, astecas e incas, eles começaram a produzir para sobreviver, a retirar e tudo mais. A partir desse momento em que gera essa produção, que gera esse vínculo dos colonos com essa nova colônia, eles começam a querer e a experimentar a sensação de ter. E aí que começa um dos grandes problemas desse tipo de colônia de extração, que é o que acontece na América Espanhola e na América Portuguesa. Por que eu digo isso? A partir do momento que você vem para extrair, mas necessariamente você é obrigado a viver naquela região, de alguma forma você cria um vínculo. No caso dos colonos não era um vínculo afetivo, olha que legal, estou morando em outro lugar, outro continente. Não, era mais um vínculo financeiro. Para os colonos que vieram viver na América Espanhola, assim como os portugueses vieram viver no Brasil, eles estabeleceram seu próprio domínio. E aí, a partir do momento que você tem o poder nas mãos, você não vai querer deixar ele sair da sua mão. Esse é um grande quesito para a gente entender o processo de descolonização, o processo de independência da América Espanhola. Voltando um pouquinho aí no que eu já disse para vocês, foram estabelecidos 4 vice-reinos. E esses vice-reinos, eles abordavam vários países que a gente conhece hoje na América Espanhola, além de 4 capitanias, que eram Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Esses 4 vice-reinos e essas 4 capitanias, eles, num determinado momento da história, após período colonizatório, essa região, esses 8 lugares citados, Nova Espanha, Peru, Nova Granada, Prata, Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, eles começam a se desenvolver. E aí, a partir do momento que a colônia começa a se desenvolver, ela começa a perceber que não é necessário viver sob aquele sistema metrópole-colônia. Por quê? O sistema metrópole-colônia, ele impede o crescimento das colônias. E a gente está falando de uma região que é bem grande. Acho que não vai dar para perceber tanta proximidade no mapa, mas aqui a gente tem a América do Sul. Essa partinha amarela Brasil, o resto tudo é América Espanhola. Então são muitos países. E esses países todos, eles vão começar a se desenvolver. E a partir do momento que eu me desenvolvo e sou barrado de crescer
porque estou ligado a um sistema político que já é ultrapassado, eu começo a questionar. Né? Esse é um outro fator que vai gerar o processo de independência. Então a gente tem o fator de experimentação do poder econômico por parte dos colonos que vieram viver na América Espanhola e também essa necessidade de crescer, mas sempre eram barrados pela sua metrópole, a Espanha. Né? Então, a partir dessa lógica, os países da América Espanhola eles começam a ter contato também, isso em decorrência da Revolução Industrial, em decorrência da independência dos Estados Unidos e em decorrência da Revolução Francesa, com aqueles ideais iluministas. Né? E aí eu acho super interessante que do século XVIII, XIX e XX, todos eles são contagiados sim pelos ideais iluministas, no sentido de que é possível se desvincular desses sistemas políticos ultrapassados ou desse sistema metrópole-colônia, que é o que a gente está falando aqui. O mais interessante também é que por mais que não tenha uma ligação direta à Revolução Industrial, né, e aí a gente já está falando da segunda Revolução Industrial praticamente, o mundo está se globalizando no sentido de que os países que possuem indústrias conseguem crescer mais. E aí a gente está falando da América Espanhola, e só que eu citei para vocês são 4 vice-reinos e 4 capitanias. Então é uma área que tem potencial para se industrializar, para crescer economicamente e para participar desse processo de globalização. Né? E por que eles não conseguiam? Porque a sua metrópole, a Espanha, barrava, né, através de leis, através de imposição da ordem, que eles fizessem negócios com determinados países. E qual que é o país-chave aí que vai favorecer, de alguma forma, a independência da América Espanhola? Inglaterra. E é interessante que a Inglaterra ela é a precursora da Revolução Industrial. A Inglaterra também é precursora, de alguma forma, dos ideais iluministas. Né? E por que a Inglaterra vai favorecer a América Espanhola a se tornar independente? Primeiro fator, ela tinha perdido a sua principal colônia, Estados Unidos. Né? Chegou um momento na história da colonização da América inglesa que os ingleses tiveram que ceder. Então ela já tinha perdido a sua principal colônia. Ainda estabelecia mercado consumidor, ainda tinha toda a relação comercial, eles têm, né, toda a diplomacia deles, acordos e tudo mais, mas a Inglaterra já não tinha o domínio mais sobre os Estados Unidos. Então ela precisava se cercar de diversos países que estivessem nesse período de emergência econômica, que é o que? Eles se desvincularem de um processo de metrópole-colônia para alcançar um patamar de mercado consumidor e mercado fornecedor. Para que a América Espanhola se tornasse um mercado fornecedor, ela precisava se desvincular da sua metrópole. Então a grande necessidade aí era econômica. E no vídeo anterior, a galera que não viu, vale a pena dar uma olhada, eu falo exatamente disso. O país, para se tornar independente, ele só pensa na sua independência porque existem 3 probleminhas a serem resolvidos. E isso os ideais iluministas vão trazer para a gente. Problema político, problema econômico e problema social. A gente está percebendo nessa história aí que o que vai permear essa luta pela independência da América Espanhola é basicamente a economia. E assim como eu sempre gosto de dizer, não tem como eu mudar o sistema econômico de um país, ou de uma colônia, ou de qualquer coisa que seja, se eu não mudo o sistema político, ou a maneira como é conduzida as coisas. Então, se a necessidade da América Espanhola é mais econômica, para uma questão de elevação de nível, de participação de um mundo globalizado, eu preciso mudar o sistema político. Qual era o sistema político? Metrópole e colônia. Completamente ultrapassado. A gente está em 1800 e tantos, né? 1850 até 1890 e tantos. Então é um período, e isso é muito importante lembrar também, nenhuma revolução, nenhuma independência acontece assim. Opa, a partir de hoje a gente vai lutar pela nossa independência, amanhã a gente é um país independente. A história ela é construída com ideais, com lutas, com revoluções e com ações político, econômicas, sociais.
E aí, ao longo desses 40 e tantos anos, que a América Espanhola vai buscando, se alimentando dos ideais iluministas, pegando os exemplos da América Inglesa, pegando os exemplos da Revolução Francesa, percebendo a lógica do mundo globalizado a partir do capitalismo industrial, e aí eles começam a lutar, e nessa luta vão surgir alguns grandes nomes. É uma outra coisa que eu gosto de falar na história. Nunca uma revolução, uma independência ou qualquer mudança radical na história acontece sem um ou mais personagens importantes. Não acontece de maneira nenhuma se não tiver um líder ou alguns líderes que sejam reconhecidos pela história. No caso do processo de independência da América Espanhola, a gente tem a figura do San Martín e do Simão Bolívar. Para o pessoal do ensino médio que está estudando para Enem aí, Bolívar, sistema bolivariano, San Martín e tudo mais, tem muito a ver com esse processo, com o assumir a responsabilidade de promover a revolução, de promover a independência, que são as coisas que almejam a sociedade da América Espanhola. Então, San Martín ele vai ficar conhecido ao longo da história como o libertador da Argentina, Chile e Peru. São 3 países que a gente conhece muito bem hoje, alguns são nossos vizinhos, a gente tem relações comerciais e tudo mais, e Simão Bolívar, que teve até um pouco mais de importância, que ele ajudou San Martín na liderança para libertar o Peru, ele vai promover a libertação da Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, e, como eu já disse, ajuda também San Martín ali a alavancar a independência do Peru. Então, assim, o que é necessário lembrar para entender o processo de descolonização, o processo de independência da América Espanhola? Havia necessidade de um crescimento econômico, e para resolver o problema econômico, é aquilo que eu disse, não tem como resolver se não resolver o problema político. O problema político é sistema metrópole-colônia. Um outro fator que a gente precisa lembrar é a questão do desenvolvimento econômico mundial, globalização. Os países que querem fazer parte desse momento globalizado, eles precisam se desvincular do seu sistema antigo, que é o quê? Os países que não estão industrializados ou que não fazem parte da industrialização como fornecedores de matéria-prima ou como indústria, criadores de indústrias e grandes comércios e tudo mais, eles não acompanham a globalização. E a América do Sul aqui, a América Espanhola e a América Portuguesa, ela ainda nesse período, início do século XIX, final do XVIII, início do XIX, até o finalzinho do XIX, ela ainda está vinculada àquele sistema de escravidão, não é a mão de obra assalariada, não é a valorização do trabalho. E por que a valorização do trabalho é tão importante para esse mundo globalizado? Porque existe uma lógica, a partir do momento que o meu trabalhador ele recebe um dinheiro, ele é monetariado para aquilo que ele faz, ele vai fazer melhor porque ele vai ver o resultado no final do mês ou no meio do mês, independente disso. 2, ele tem potencial de compra. Ele pode não comprar o produto que ele mesmo produz, mas ele vai comprar o produto do outro e o outro vai produzir mais, vai ter dinheiro para comprar o meu produto. Então a lógica do sistema capitalista, do sistema assalariado, ele vai trazer exatamente isso. Valorize o seu trabalhador, pague um valor X para aquilo que ele produz e ele consequentemente vai fazer aquele valor retornar em lucro para você, direta ou indiretamente. E os países da América do Sul, América Espanhola e América Portuguesa no caso, eles ainda estão vinculados àquele sistema de colonização, da exploração da mão de obra escrava. Isso precisa ser alterado. Por isso, talvez, que a América do Sul tenha levado muito tempo para se tornar independente. Mas, ao longo dessas necessidades, essa necessidade de acompanhamento do mercado mundial, desse sistema de globalização, a América Espanhola, então, ela vai começar a se unir a alguns países já globalizados, e o principal deles, nesse caso, a Inglaterra. A América Espanhola, então, vai buscar esse apoio de mercados exportadores, importadores e tudo mais. A Inglaterra vai dar essa força para os colonizados da América Espanhola. Eles vão se unir e eles já têm potencial de crescimento e tudo mais pela questão geográfica aqui. São vários países grandes que têm
sistema comercial com outros países e vão se firmar nas figuras de San Martín e Simão Bolívar para lutar de fato pela sua independência, até que eles, ao longo desse período da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, eles vão paulatinamente se tornando independentes. E aí a gente tem a importância de San Martín, que vai favorecer a libertação da Argentina, Chile e Peru, e a importância de Simão Bolívar, que vai promover a libertação da Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia. Né? E o Bolívar ainda dá uma forcinha para San Martín para tornar Peru independente. Pessoal, é isso aí. Quem curtiu, dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento a gente não pode ficar só pra gente não. A gente tem que compartilhar para todo mundo e a gente se vê numa próxima. Um abraço!